vai ter outras coisinhas mais. Adriano explicando o contexto da Guerra Civil. Pronto, e aí nessa brincadeira chega a morrer cerca de 600 pessoas. Nessa morte vai uma escola inteira, vai a vizinhança, e isso gera uma confusão danada. E o massa disso é que os sapiens, os humanos, como são retratados também na Marvel, ficam putos da vida com isso. Desculpa a expressão, ficam furos da vida com isso. E começam a condenar os super-heróis, e principalmente super-heróis jovens e adolescentes irresponsáveis. Com isso tudo, Tony Stark, em um determinado momento, acaba sofrendo um pequeno impulso traumático, que é gerado por uma mãe desolada que tinha perdido seu filho, que chega a cuspir na cara dele e reclamar com tudo isso. E o cara passa por aquele processo, fica, como é que se pode dizer, vivendo aquilo ali, e acaba entrando na paranoia quando o governo se pronuncia a favor de uma lei de registro. E a Mary Hill, nessa hora, também chega a perrear o Tony Stark sobre isso. Aí o Tony Stark, de uma hora para outra, diz, pô, concordo, cara, tô cansado disso tudo, já tive prejuízo financeiro, tô sendo visto como um monstro. Então o que acontece? Eu vou ficar a favor do governo dos Estados Unidos e vou apoiar isso aí. Então, eclode guerra civil. Começa o quebra-pau entre ele e o seu grupo de super-heróis junto contra aqueles que não concordavam com a lei de registro. Dentre esses que não concordavam com a lei de registro estava seu grande amigo, o Capitão América, que não concordava com isso. Ele acreditava que todo cidadão, seja ele super-humano ou não, tem o direito de viver da forma que achar melhor, seja expondo ou não sua identidade secreta ou expondo. E aí o cara, junto com outros heróis, com boa parte dos Novos Vingadores, acaba agindo dessa forma. Então Tony Stark resgata alguns heróis antigos, ou alguns ex-integrantes dos Vingadores e dos Novos Vingadores, e vai, junto com a S.H.I.E.L.D., tentar forçar, ou melhor, coagir esses outros rebeldes a se registrarem. Nisso tudo, eles vão pedir apoio a algumas pessoas, né? Então eles vão pedir apoio aos X-Men. Quando eles chegam lá na mansão do Professor X, lá, os X-Men, em sua maioria, dizem, olha, meu irmão, é o seguinte, a gente só é 198 anos agora, a gente já sofre demais com vocês, então é melhor vocês irem lá cuidar das coisas de vocês e a gente cuida das coisas da gente. Então eles não tiveram um apoio muito grande dos mutantes. Foram pra Wakanda lá procurar T'Challa, que seria o Pantera Negra, um integrante antigo dos Vingadores. T'Challa também disse, olha, é o seguinte, meu reino é meu reino, não tem nada a ver com o seu governo, então eu sei o que faço. Procuraram Namor também. De início, para não dar um spoiler muito grande, Namor teve uma participação muito interessante em Guerra Civil, poderosa. Então, mas ele, de início ele não participa. E aí, o Tony Stark acaba tendo apoio de pesos pesados, como o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, tem o apoio do Jaqueta Amarela, né? Tem o apoio de outros pesos pesados. E aí começa uma batalha bem interessante sobre isso. E os caras, nesses momentos do vamos ver da batalha, acabam esquecendo um pouco o próprio local de batalha. Então, Nova York e o país inteiro se torna um campo de batalha de proporções inimagináveis, em que as consequências a nível de estrutura são terríveis, né? E aí, diante disso, o Capitão América teve o apoio de outros heróis. Mas uma coisa que vale salientar é o apoio de algumas figuras bem interessantes. O Homem-Aranha acaba se revelando como um cara pró-Stark, né? Porque ele já vinha sendo apoiado pelo Stark por alguns experimentos e alguns outros trabalhos. E aí o Homem-Aranha, junto à mídia, o Tony Stark fazendo um trabalho de mídia para tentar convencer os heróis e os meta-humanos a entrarem pro lado dele, ele faz uma jogada apelativa com o Homem-Aranha que surpreende todos. Até eu mesmo me surpreendi, porque nem eu esperava isso. O Millar é um cara que escreve de uma forma boa, eu acho ele um bom escritor, apesar de os últimos trabalhos dele para mim estarem sendo decepcionantes, né? E olha que eu gostava muito do autor. E aí, quando o Homem-Aranha aparece na mídia, com o apoio do Stark, é uma das cenas mais cabulosas que eu já vi, que é o Aranha chegando e tirando a máscara e dizendo, eu sou Peter Parker e fui o Homem-Aranha desde os meus 15 anos de idade. Cara, isso pra mim, eu repeti essa cena várias vezes pra ver se realmente o que estava acontecendo. Porque tudo bem, nos quadrinhos, pra vender, tudo é possível. Matar o Super-Homem, isso é Super-Homem. Alege o Batman, desleje o Batman. Essa palavra existe. Então, tudo é possível, mas mesmo assim a coisa
impressionou, cara. Eu não esperava Peter Parker tirar a máscara e o mais legal foi o Jonah Jameson dando um troço com o Peter Parker caindo. Porque ali foi massa. Tipo, o filho da minha cara, esse tempo todo eu só fui ver agora, pô. Isso foi massa. Então o que aconteceu? É uma das coisas mais legais que ocorreram que marca a saga de uma forma drástica. Eu não vou contar mais detalhes porque senão vai ser um spoiler que vai fazer com que talvez a obra fique um pouco sem graça de se ler. Mas há pontos culminantes ali impressionantes. Esse do Homem-Aranha e um ponto que pra mim é foda. É uma fala do Demolidor que... Quem foi que já leu Guerra Civil aqui? Quase todo mundo, né? Mas quem não leu, não vou dizer, mas eu posso dizer que é o seguinte. É uma alusão a uma parte das escrituras antigas que eu achei foda. Com o Demolidor encontra o Tony Stark e o Demolidor tava do lado do Capitão América. Aí o Demolidor diz uma coisinha pro Stark, que o Stark... Fica logo. Não vou dizer não. Não vou dizer não, porque tem quem leu e eu sei como é que é passar por isso. Então tem coisas incríveis e teve baixas de guerra muito significativas. Um personagem que eu gostava muito, que era o Jill Kane, alguma coisa, esqueci o nome dele. Jill Kane não, esqueci o nome do cara, que é o Golias Negro, que é o Golias 2, né? Bill Foster. O Bill Foster é um personagem que eu acho massa, cara. Infelizmente, cara, parece que, não é dizendo, mas parece que é. Os Estados Unidos adoram lascar com um neguinho. Desculpa a expressão, é sério, eu sou negro, eu sou desse diabo. E os caras parecem que gostam, bicho. Quando eu pegar um herói louro lá e detonar o cara, ai não, coitado do Golias morre na obra. Eu fiquei puto da vida, desculpa a expressão, eu fiquei triste. Mataram. E o massa é que aparentemente quem mata o Golias é o Thor. É o loiro. Thor volta mas é massa isso aí. E não era o Thor, na verdade. Não era o Thor. Que aí pra quem não leu, vai sacar depois que não era o Thor, que foi uma sacanagem. E aí a gente vai ver o troco sendo dado ao Tony Stark em Renascer dos Deuses lá com o toque dos Transinski, que é muito fabuloso. E aí o que acontece? Teve essa baixa, cara, que foi muito triste pra mim. Eu gostava do personagem, pô. Eu não gostava, pra vocês verem, eu não gostava muito dos Vingadores. Eu sempre fui pro Mutantes. Sempre gostei muito dos X-Men, desde pequeno, do Homem-Aranha e do Doutor Estranho. Mas era um personagem que eu achava massa, cara. E ver ele morrer, ele fiquei puto. Assim, meu irmão, era pra ter matado outro cara, bicho. Matava coisa, tudo bem, coisa legal. Isso é legal, mas pô, matar um Golias 2, pô, coitado. Eu fiquei puto com isso. Então houve essa baixa, e houve outras baixas também, né? E teve uma coisa massa também, foi quando o Homem-Aranha sacou que ele talvez estivesse equivocado em apoiar o Stark. O massa é que a obra todinha, pra quem tem a questão de análise constante disso aí, chega a perceber que você não vai ver mocinho bandido ali não. Você vai ver dois grupos com ideais que são nobres, querendo ou não, mas de certa forma, para serem postos em práticas, eles chegam a tentar sobrepor os direitos de outros. Então é massa. Uma parte que eu acho famosa é que quando o Homem-Aranha começa a narrar um pau, ele cai nos esgotos e começa a narrar um pau de antigos inimigos dele, entre eles acho que tá o Halloween, né? Meu irmão, aquilo ali é massa. O Homem-Aranha com aquele uniformezinho dele de metal, todo metálicozinho que o Tony Stark criou pra ele, que é muito legal aquele uniforme, eu tradicional. Aí o que acontece? Ele começa a levar um pau seguro e morrer. Meu irmão, aquela ali é outra parte que me surpreende. De uma hora pra outra, pum, uma bala vaza o cara, o Halloween, e vaza o outro, todo mundo começa a ficar com a cabeça estourada na saga. Eu fiquei, meu irmão, que coisa massa pra ver quem é. Justiceiro, pô, doidão. E aí é uma coisa massa que quando ele chega com o Homem-Aranha todo quebrado na série secreta dos Vingadores. Aquilo ali é muito massa. E aí teve uma outra cena que vilões tentam se reunir ao grupo do Capitão América, que o Justiceiro também age de uma forma muito engraçada, que eu achei legal. Isso é engraçado e sério, né? E quando os caras chegam e dizem, olha, a gente queria se juntar a vocês porque a gente não tá afim de ficar do lado dos vilões que estão do lado dos Thunderbolts, do Stark não, que seriam os Thunderbolts, do Stark não, que também tem vilões que estavam se resistindo também do governo para poder diminuir suas possíveis penas com a justiça e também ter autorização e também viver bem com base no dinheiro do governo. E o massa é que quando os caras chegam para apoiar o Capitão América, Capitão, a gente queria apoiar você, não sei o que, pá, 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 os caras caem mortos. Aí o Capitão América, quem deu nada fez isso? Aí o Stark aí o Justiceiro tá lá, tipo, eles são bandidos, cara. Isso é massa. Aí o Capitão América dá um pau seguro no Justiceiro, dá uma surra grande e o Justiceiro é parado só levando. Aí o Capitão América olha pra ele, você não vai revidar não? Ele diz, você é o Capitão América. Vai revidar, pô. É o símbolo da justiça. Então isso é uma parte fabulosa. Então a obra é em si. Desculpa a expressão, eu sei que a expressão é meio inadequada. Foda. Fodástica. Então, é uma coisa muito massa. Existem referências a outras sagas do Milla
do Millar, que você vai sacar ali. Ou na verdade, eu acho que as outras sagas do Millar fazem referência àquilo ali. Superior tem umas coisas que lembram um pouco Guerra Civil, alguns diálogos. E eu achei interessante. Então pronto, é basicamente isso a obra. Tá? É uma lisonja estar aqui na realidade, em uma área assim que... Tem 3 minutinhos? Quando eu cheguei aqui na Saraiva, eu encontrei na Siciliana, antes da transição. Eu encontrei uma prateleira, uma estante com 3 prateleiras com quadrinhos. Eu digo, isso não é justo. Isso não é justo, porque isso aqui foi o que me ensinou, praticamente me ensinou a ler. Então a minha mãe ia ali no Alecrim, no sebo, comprava as revistas dela e tal. Sempre trazia uma Superman, uma Batman, uma Heróis da TV, uma Super Aventuras Marvel. Então, o que muita gente considera uma área, às vezes até que a pessoa se envergonha de ler e tudo e tal. Assim, nunca tive implicação com isso, porque tipo assim, é um gosto meu, é pessoal. E a carga de cultura e conhecimento que quadrinhos, independente de serem comics, mangás ou fumetes ou banda desenhada, é conhecimento. Cada quadrinho em si, cada história em si traz um pouco de conhecimento. O nosso colega o Adriano aqui acabou de falar do Guerra Civil. A quantidade de referências dele chega a ser absurda. Imagina se a gente for pra Wise, né? E aí vai, né? Então assim, eu consegui aos poucos e mudando a mentalidade aqui do pessoal da livraria. Era mais fácil quando era Siciliana, depois se tornou Saraiva. É uma empresa bem maior, a gente tem que estar brigando através de e-mail e tudo. Mas consegui um espaçozinho ali, aumentei a estante inicialmente, depois dei uma brigada, botei uma mesinha ali. Já quiser dar uma rasteira, eu digo, pode tirar. Não tem problema não, quem vai perder as vendas é vocês. E tá aí, graças a Deus, tem lá embaixo uma reserva enorme da turma que gosta, que coleciona. E ninguém ousa nem se encostar perto daquela turma, daquela reserva de quadrinhos ali. Aquele não vai ficar chateado, não. Diz aí, tu saiu de férias e tu vinha pra cá só pra olhar uma estante, né? Já rolaram isso aí? Foi já rolaram assim. Enfim, confirma essa história. Passei o trabalho dele e confirma a história. Então assim, eu fico lisonjeado com a homenagem, claro, obrigado demais. Mas eu fico hiper feliz por ver a quantidade de gente que gosta, que compartilha, que ensina. Então isso é, no mínimo, espetacular. E vários e vários eventos desse se repitam por muito tempo. Certo? A primeira revista que eu lembro de ter comprado com o meu dinheiro que minha mãe me deu e eu fui à banca comprar, claro que eu já lia Turma da Mônica, a mãe sempre compra isso pra você. Eu adoro Turma da Mônica. Foi texto número 1, Signo da Serpente. Há poucos dias eu olhei na internet, eu não comprei a primeira edição, que existe uma edição de 1971, da VEC. Em 1977 foi relançada, a segunda edição foi essa que eu comprei. A primeira edição eu vi ali no Mercado Livre, tem um camarada vendendo uma a 12 mil reais. Ele acha que é Action Comics número 1. Embora tenha sua importância, eu acho que está muito longe da realidade do Brasil, né? Tinha um cara lá vendendo também a mesma revista por 1.850. Esse tá mais com os pés no chão. Mas bom, eu lembro de quando eu comprei essa revista, que na época quem me deu um professor meu de inglês, ele tinha uma banca.
E eu lembro de chegar em casa, a emoção de ler aquela revista. E colecionei Tex durante muitos anos. Eu tinha da 1 até a 300 e pouco números. E me desfiz de Tex. É uma coisa que dói na alma até hoje. Mas foi por uma boa causa. Foi os anos 90. Não foi. Não foi. Apesar do nosso amigo que ter vergonha da idade, depois que você entra no Zenta, você não passa a ter vergonha, passa a ter orgulho. Então, isso foi em 1977. E de lá pra cá eu nunca parei de comprar quadrinhos. Me desfiz de Tex por uma boa razão. Eu vendi toda a coleção Tex para um cara que tinha um sebo lá no Alecrim e comprei toda a coleção do disco dos Beatles. Mas há pouco tempo eu fiquei com 2 revistas de Tex, que era a história que contava, eu lembro, vocês devem conhecer aquele livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é a história de Apasquilha. Essa história é clássica. Pronto. Eu fiquei com 2 revistas que contam justamente a história da integração de Tex, que são 2 números, né? A Pachiquide e o Destino de Umbral. Destino de Umbral, muito bem. As capas de Tex são fantásticas. Foi uma coisa que me pegou, assim, quando eu vi aquele cara segurando um rifle, com aquela camisa amarela, a calça azul, eu digo, é essa. Sabe, o Nirvana, levei a revista para casa e eu guardei essas 2 porque eu gosto muito desse livro, Tem Meu Coração na Curva do Rio, e encontrei por acaso um vizinho nosso, Elivan, que ele passou a colecionar Tex. Eu digo, bom, eu acho que vai estar melhor nas mãos dele. Ele tem quase, eu acho que ele tem o número 1 no estado meio deplorável, ele está procurando comprar. Então, até convidei ele para vir aqui, mas ele está passando os problemas e não pude vir. Que ele tem um sonho de mostrar a coleção dele. Eu acho que tem tudo já. Bom, mas seguindo em frente, então, lá em Ilha Branca era muito difícil, quando chegava era com 2, 3 meses de atraso. Então, em 1982 eu mudei para Natal. E a primeira facada que eu levei foi que, quando a gente veio com a mudança, aquela ruma de coisa que você tem, meu pai disse, isso aqui eu não vou levar não. Era 4 caixas cheias de quadrinhos. Então isso ficou, isso se perdeu, tinha muita coisa do Superboy, tinha muita coisa do... Era material da Ebal. Da Ebal, exatamente. A legião dos super-heróis, os mais antigos aqui vão lembrar. As Batmans, né? Daquela época. Eu trouxe alguns números aqui para mostrar a vocês. Qual é o sentido de colecionar se você não pode passar na cara do outro? Antológica. Chutando o saco. A morte do Capitão Marvel. Essa história é clássica. Tem outras aqui. É por isso que eu vou essa revista. Ele não ressuscitou. Cuidado. Eita! Nessa época aqui, o Batman realmente era um detetive. Ele ainda não tinha. Era uma fase que não tinham muitos super vilões. Ele investigava crimes corriqueiros, como a morte de uma pessoa. Então ele era meio CSI. Ele ia juntando pistas e no final solucionava o crime. Faz do Neil Adams, né? Daniel Neal, Neil Adams? Daniel Neal, Neil Adams aqui, que eu acho a melhor, particularmente. É muito boa. É uma coisa bacana nessas revistas, era a capa, era sempre assim, parecia aquele jornal do Rio, aquele sensacionalista, né? Era sempre assim, Alfred, você vai ser preso por assassinato, era sempre assim, uma coisa Nossa, o que é que tem depois de disso? prender. Mesmo aqui em Natal, quando eu vim pra cá, na década de 80 era difícil. A década de 80 foi a melhor época para quem gostava de quadrinhos, porque a quantidade de revistas que saiu foi a época de Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, só para citar alguns. Toda semana, qual era o drama nosso? Dinheiro. Dinheiro. Eu quase levei meus pais à falência com isso. Porque você via aquele negócio. A primeira vez que eu vi
lembro muito bem, a número 1 de Sandman, aquela capa, cara. Se a revista não prestasse, você levava só pela capa. Mas a gente sabe que o conteúdo era melhor que a capa. Vamos ver o que eu trouxe mais aqui. Essa também aqui é um clássico. Eita! Olha aí, Aqui, viu, pra quem vai participar da troca. aqui tem uma muito boa de um autor que eu acho maravilhoso aqui na contracapa. O Demolidor com Bill Sienkiewicz. Deve ser esse cara. Eu nunca consegui pronunciar o nome dele. Mas a arte desse cara é uma coisa fabulosa. Essa também eu tenho. E tenho a Electra Assassina, que é fantástica. Inclusive eu tenho aquela edição em formatinho que foi sair dos 6 números, a saga de Electra. Acho que alguns aí conhecem. Mas não deu para trazer tudo, que era muita coisa. A ligeira dos 90. Esse aqui também. Aqueles que lembram do formatinho, né? O velho bom formatinho. Essa história aqui, fantástica do. Agora, você não tinha uma frequência. O quadrinho era. Infelizmente era coisa tratada como. Não era nem secundário. Marginal. Cara. Eu chegava lá no cara da banca que eu comprava frequentemente, cadê a revista? Acho que não vem não. Você viu. Não existia troca de comprar. Então, às vezes eu conseguia alguém em São Paulo, escrevia uma carta pro cara, o cara mandava de lá pra mim. Não tinha nem um mercenário rico. Ainda não tinha. Não tem nem internet, quanto mais. Tem alegria melhor do que ele ao jornalista. Essa revista eu senti um frio no coração. Meu filho disse que vai ser relançado. Agora, infelizmente, a gente não sabe como. Estamos dizendo que é por causa do filme que vão fazer. Vai ser formato original. Vai ser colorido? Vai ser o formato original? Vai ser. Ainda não está certo não. Eu andei sondando, depois que o Guerra me falou ali, é que eles vão lançar primeiro o Eden, que ela realmente eu vi isso aí que você me falou, para dar uma testada no mercado para ver que formato eles vão lançar isso aqui. Essa edição é colorida, espelhada, né? Para ocidentalizá-la. A original, eu tenho um amigo que tem a versão portuguesa, ele não conseguiu e ele mandou comprar em Portugal, tinha contatos lá, e ele trouxe a dele, o formato japonês, né? É o inverso dessa. Esse é a número 1? Essa é a número 1. Eu tenho umas 36. Então, o exemplo final. Porque ela parou de ser editada durante o tempo. Surgiu um boato, aqueles boatos que surgem, que um cara entrou contra a editora Globo, uma ação para obrigar a editora Globo a publicar as últimas 6 edições, que ela parou no número 33. Mas o editor da revista na época disse que isso não é verdade. O que aconteceu é que aproximou-se da edição americana e eles sempre esperavam a edição que vinha dos Estados Unidos, que era mais trabalhosa, tinha colorir, a coisa toda. Não vinha no papel preto e branco. Como eles optaram pela edição americana para lançar no Brasil, por conta das cores, eu acho, não existia a cultura de mangá ainda naquela época. Então ele demorou. Na verdade, foi isso que aconteceu. 2 anos depois foi que a Globo lançou os números restantes, que foram mais 4. 4? Não, 3. Ela vai até o 36, se eu não me engano. A última edição é uma homenagem de autores americanos sobre Akira, que é muito procurada no mercado, essa edição. Então eu colecionei. Agora, essa aqui eu não comprei em banca, porque na época foi uma daquelas fases magras, sem grana, e não podia. E eu emprestei ela algumas vezes e me arrependi, porque um camarada, quando voltou sem a número 2. E eu consegui a número 2 depois, mas já aqui ó, com a falha e tal, não é a mesma. Mas eu consegui essa aqui de um camarada que ele ia casar. E ele morava num apartamento e não tinha mais espaço no apartamento, tanta revista. E a esposa botou o pé no peito. Os padrinhos ou ele, né? Não termine a frase. Não, eu termino porque graças a Deus eu Não termine a frase. Você não passou por isso. graças a Deus a casa é passada. Diga assim, juntei minha
Não sei, só não. A primeira que eu achei, eu achei isso. Não é a única do planeta. Não, esse camarada, ele se desfez, eu comprei a coleção praticamente toda e depois fui complementando o restante. E eu acho que ele se arrependeu, porque depois eu encontrei com ele, o casamento acabou. Essa daqui, opa, é sensacional. Caramba. Batman em cores, olha. Eu acho que eu tenho duas dessa aí. Sobrevivendo. Cara, isso vai dar para 77, 78. É bala. Adolfo Einstein. Não, eu pedi para o Lucas separar, mas numa dessas revistas, acho que é essa mesmo. Não, é na outra. Infelizmente não trouxe, mas tem uma cena que eu acho hilária. O Batman de manhã, sol, e ele andando na calçada, assim. Refletindo sobre a vida. É uma das coisas mais legais. E tinha essas coisas também aqui, ó. Você quer falar do Super-Homem? Eu tinha essa revista. Cadê? Qual? Saía essas coisas assim, também quando o cineasta louco. Tinha essas coisas bem legais. Cores berrantes, né? Vamos ver aqui, essa daqui também, depois eu comprei a edição. Eu digo ele. Mas não foi as primeiras coisas que eu li de Will, foi realmente o espírito, né? O espírito era fantástico. Depois eu comecei a assistir filmes no ar. Que é um dos gêneros de filme que eu gosto muito. O cinema noir que teve o auge nos anos 40, 50. E quando eu vi Spirit, eu digo, quando eu vi o filme noir, eu digo, cara, eu já vi isso. Era o Spirit, era aquela coisa da sombra, o uso da luz de Will Eisner no Spirit é uma coisa assombrosa. O Frank Miller vem fazer isso, homenageá-lo em Sin City, né? Mas, deixa eu ver se tem umas coisas aqui. Tem. Esse aqui é um dos meus favoritos, ó. Terei errado. Peleja? Marc Evanier e nosso querido Aragonês. Eu conheci Aragonês primeiro na revista Mad, que ele fazia aquelas tirinhas lá nos cantinhos, né? Ele deu a revista Mad. Tem um amigo aqui que estava com a camisa dos contos da cripta, né? Aí, lá Pronto, eu também tive algumas contos da cripta, né? Que ficaram naquela caixa, infelizmente. Alguém fez a festa. Essa aqui é a edição do... Aí sim. Eita, encadernado, cara das trevas. Agora, colecionar, eu digo que é uma doença. Você jamais irá se livrar dela, não tem cura. Quando eu entrei na universidade, eu disse, não, agora eu sou um homem sério, eu estou na universidade, vou me afastar dessa coisa de quadrinhos. Então eu conheci um professor que é padrinho do meu filho, hoje, Eugênio Mariano, que ele disse... Ele citou nas primeiras aulas dele os quadrinhos, eu timidamente lá falei, ele disse, eu tenho uma coisa então pra você, vai lá em casa. Pilhas e pilhas de quadrinhos. Pô, o cara quer se afastar, o cara quer se curar. Viciado. Estou na rehab aqui, aí o cara vem e me dá uma dose dessa. Esse aqui, então eu digo que é uma coisa. Eu tenho, a primeira vez que saiu, eu saí dos fascículos, né? Eu comprei. Aí saiu o cara, eu comprei. Saiu uma edição lá, comprei também. Infelizmente eu comprei a 2 também. Mas ele disse que vai lançar a 3. Eu acho que eu vou comprar. Porque essa revista, ela, apesar a qualidade dela é algo realmente fenomenal. Ela tem, além do texto, as cores de Lynn Valley, né, que é a esposa do
No segundo, eu não sei, ela tirou o cabeção e foi colorizar por computador, ficou uma horrível, podre. Essa colorização aqui, original, ela é um negócio impressionante. Impressionante. Eu já vi gente aqui, quando eu fazia arquitetura, eu li uma monografia de um cara que fez um estudo sobre a colorização dessa revista. Que é realmente, eu recomendo, quem não viu, é fantástico. Temos aqui o que mais? Eu ainda procurei algumas lá, mas não encontrei, que são muitas. A maioria não é mais minha, é de Lucas, ele herdou, né? Sortudo. Tem um aqui, ó. Cadê o... Super-Homem Homem-Aranha. Ó, suquinho comercial aí na... revistas dessas que eu encontro com Homem-Aranha. Eu acho que não é neve, parece o Homem-Aranha com o Super-Homem. Na primeira, o Hulk aparece. O Hulk é um personagem chamado Parasita. Então, essa revista, a primeira vez que ela saiu no Brasil não foi nesse formato. Existia um formatão, que era um troço grande assim, ó. É Bal, se não me engano. É Bal também, era uma revista enorme. E por ser grande, colorida e bonita, a capa era meio dura, era caríssima pra época. Não era um almanaque, era uma revista única. Era cartonada, exatamente. Essa revista era caríssima, e a gente não tinha condições de comprar. Eu lembro de ver a revista na banca, mas não tem dinheiro para comprar. Aí, alguns anos depois, abriu e lançou essa e outra. Existe outra do Encontro do Superman com o Homem-Aranha. E tem essa aqui também. A morte. Eu confesso que eu não sou um grande fã do Jim Starlin. Tinha parte, desculpa, Jim Starlin. Estou misturando já as editoras. Embora eu tenha comprado muita coisa dele. Bom, quando você gosta, essa edição aqui tem que tirar o chapéu para ele, foi uma edição muito boa. Foi, acho que talvez o primeiro grande choque dos quadrinhos, depois da morte do Gwen Stacy. Eu lembro a morte do Gwen Stacy que eu chorei, cara. Os olhos ficaram marejados e pingou na revista. Tem umas coisas lá. Tem mais coisas. Eu queria com a número 1 do Sandman, que inclusive já me ofereceram grana, mas aquela não vem. Embora eu tenha comprado as edições aqui com o nosso colega aqui, eu comprei daquelas edições. É a doença, eu comprei todas aquelas edições encadernadas. Você não. Neil Gaiman é assim, um cara que é muito legal de se ler, não só os quadrinhos, que tiver a oportunidade de ler os livros, também que onde o cara se mete, ele é bom. Ele é muito bom. Então eu comprei também as edições encadernadas, e antes que ela pedisse, eu dei tudo para minha esposa. Mas a gente é casado com comunhão de bens. Não tem problema. Tem que citar outra que eu gosto de... E essa daí, ela disse, pai, não esqueça de botar no testamento. Ela já tá... Então, essa experiência de quadrinhos veio ao longo... Começou lá em Areia Branca, eu vim para Natal e não tinha essa cultura do quadrinho. Então você conhecia um cara, você mantinha contato, trocava um aqui, mas era muito diferente, era mais difícil. Não havia compromisso, nem das bancas, nem das editoras tampouco. Uma edição começava, acabava e tchau, você ficava lendo a vida. Recentemente aconteceu com uma revista que eu não sou um leitor da cultura mangá, li os clássicos, tipo Meia Garota Sensitiva, que saiu lá atrás, Lobo Solitário, aquele Crying Free Man, sensacional, tem até um filme com o Marco da Casca. Podre. A doença é longa-metragem boa. Original japonês, então animação longa-metragem do Crying Free Man. Tá lá. E outras coisas. Aí depois eu comprei o Vagabond, que é uma revista que ela transcende o mangá, ela é tão espetacular aquela revista. Infelizmente a editora, eu comprei do 1 até o 40 e tantos, você se torna fiel, escravo e adulto impede a comprar. A editora muda o formato.
ela ao invés do fascículo, ela passa a encadernar e te vira. Aconteceu também com uma revista sensacional, que dizem também que sofreu um processo. Eu não sei se isso é verdade, até é um daqueles boatos que rolam, que foi Hard Boiled. Do Miller. Miller, mas o desenhista é nosso Geoff Darrow, que fez a arte conceitual de Matrix. Onde a arte dele é muito detalhada. O cara deu 300 tiros, ele desenha as 300 cápsulas saindo da arma. Uma paciência fenomenal. Essa revista, ela saiu num formato também estranho, um pouco grande assim. Saiu a 1 e a 2 e parou. Aí eu soube que um cara entrou contra a editora e parece que disseram, não sei, que a editora fez só pra ele uma edição. Esse aí vai eu. Não dei ideia, não, que eu vou começar Não sabe se é lenda urbana não, mas isso rola. Agora, essa revista saiu, depois ela saiu encadernada, algum tempo depois. Quem tiver a oportunidade, vale muito a pena a arte. Eu tenho uma revista também que não está aqui, que quando o filme Matrix saiu, eles saíram uma revista no formatinho, nem é esse formato americano e nem é o formatinho, é um intermediário com histórias de Matrix. A última história é do Geoff Darrow, que é justamente quem viu o Animatrix, onde existe um dos episódios em que o robô ele assassina uma pessoa que seria vamos dizer assim, o ponto inicial do início da Matrix, está nessa revista. Ela é disputada a tapa. Eu já levei umas 3. Então, assim, há algumas coisas que a gente tem, e apesar de eu ter me desfeito já de muita coisa, é uma questão de espaço e uma questão, principalmente as revistas de série. Essas revistas mensais, algumas com o tempo você... Mas aquela é do coração. Se você me pergunta, você tem uma revista favorita? Eu digo, eu tenho. Pra mim, a melhor história em quadrinhos já escrita chama-se O Reino do Amanhã. Ainda mais foda. Mas por quê? Primeiro, Porque tem super-homem, você tem uma... exatamente. Primeiro tem o Super-Homem. O Super-Homem sempre foi o meu personagem favorito. Já tem padrinho quanto filho seu. Como a gente tem orgulho de dizer a idade depois que entra nos entra, eu assisti o primeiro filme do Super-Homem no cinema. E aquilo foi uma emoção tremenda. Existe uma cena que é fantástica. O cinema em Área Branca chamava Cine São Raimundo, cadeira de madeira, confortável pra caramba. Um mês antes, seu Hudson, que era o dono do cinema, eu ia ao cinema todo dia, isso é só uma parte. Eu ia tanto ao cinema que ele disse, você não precisa mais pagar não. Eu ia ao cinema. Então ele disse, você não precisa mais pagar não. Então, ele colocou uma placa imensa, com luzes, um mês antes do filme chegar. Eu ia ver a placa todo dia. Quando o filme chegou, cara, eu estava na primeira fila. E o filme, ele demora, a figura do Superman, quem dirigiu o Superman foi o Richard Donner. Richard Donner inteligentemente fez a mesma coisa que Spielberg fez no Tubarão. A gente só vai ver o Tubarão na metade do filme. E ele faz isso com o Superman. Ele conta a história lá do de Krypton até chegar. Quando ele chega na Fortaleza da Solidão, quando ele primeira vez que a gente vê ele travestido do Superman com um uniforme clássico, ele está longe de lá. Então ele faz a menção do voo e vem bem pequenininho, vem aqui, passa na frente da tela. Cara, a meninada dentro do cinema, eu pensei que aquilo ia desabar. Era menino pulando, menino correndo. Era pai procurando menino. Uma coisa sensacional. Essas emoções, eu só vim vivenciar isso anos depois no cinema, em Jurassic Park, quando eu e minha esposa no final do Cine Nordeste,
Nós fomos assistir. Quem é muito novo nem sabe o que é essa Nós novela. namorávamos ainda, fomos assistir Jurassic Park lá e menino, né? Aquela ruma de menino adora dinossauro, né? E pipoca voando, menino gritando. Quando o primeiro dinossauro apareceu, a meninada, bum, foi um silêncio que eu olhei para ele, você está ouvindo? Ela disse, não, isso mesmo. Mas essa história voltando ao Reino da Manhã, justamente ela, voltando justamente porque tem um super-homem. E porque Alex Ross trata o super-homem com o devido respeito. Superman é um mito moderno. É o que é para nós o que era Hércules, lá para os gregos. Ele é uma figura omnipresente no mundo inteiro. Você pode não ter nunca lido um menino lá, sei lá, no Afeganistão, nunca ter lido o Superman, mas ele sabe quem é o Superman. Ela já disseminou, está no inconsciente coletivo que alguém falou aqui. E ele trata nessa história o Superman com extremo respeito, que fazia tempo que o Superman vinha levando pancadas e histórias. No relançamento de Reino do Amanhã, foi colocado lá em memória a Christopher Reeve, né? E a tal da doença, né? Eu comprei as 4, elas são belíssimas, com aquelas capas que abrem, com aquele desenho maravilhoso do Alex Ross. Depois ela saiu uma edição encadenada pela Devi, uma edição que a Devi importou, linda. Quando eu tentei comprar pela Devi, veio só, acho que veio 200 edições, São Paulo toda já tinha pego, eu não conseguia mais. Mas depois eles lançaram aqui no Brasil uma edição formato capa cartonada, comprei também. E graças a Deus foi lançada essa edição maravilhosa que foi aqui na Saraiva da Panini, que tem que tirar o chapéu só por essa edição, já é uma Panini pelo resto, pelas besteiras que ela ia fazer na banda. Você vai relançar esse ano, eu sou autor, vamos relançar. Sensacional, essa tem que ter. Vou comprar de novo. Então, tudo que tem Alex Ross na capa, compre, cara. Alex Ross Eu tenho aquela revista dele que é pouco vista, Tio Sam. Eu falei pro Guerra, né? Que saiu em 2 números. E essa revista é minha favorita porque ela pega a história e iconografia do Superman e trata maravilhosamente bem. Ele já tinha feito Marvels, que é uma coisa maravilhosa. Desculpa a redundância, não, Marvel maravilhosa. Mas é isso, ele tinha feito aquela revista com um ponto de vista lá do jornalista, que é uma coisa sensacional, onde ele abarca todo o universo Marvel de uma maneira espetacular. E aí depois vocês, pô, esse cara chegou no auge, não tem mais o que fazer. Ele já está consagrado, aí ele chega com o Reino do Amanhã. Aí tá na cabeça. E lançou aquelas edições grandes, né? Aquelas 4 primeiras, Página com na Terra, Página na Terra, com o Batman, o Capitão Marvel. E Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, eu tenho todas também. Aí essa revista, a quantidade, falou-se aqui em referências, a quantidade de referências que tem no Reino do Amanhã, a Wizard americana lançou 3 edições só mostrando as referências que existem nela. E a brasileira também. A brasileira depois pegou a mesma matéria e... Mas eu li primeiro na americana, que eu colecionava a Wizard americana só para ver o preço da Action Comics todo mês. E essas referências vão de Beatles ao que você imaginar, Bjork, você vê literatura clássica, literatura clássica, Bíblia. A primeira cena que o Superman aparece, ele está segurando uma viga e 3 pregos tem no bolso dele. Que referência é essa? Ele está com uma viga aqui, cruzada no braço, quando a Mulher Maravilha vai lá conversar com ele está barbado, com cabelo grande, uma viga sobre os ombros e 3 pregos aqui. O que vocês acham disso? Eu envio a vocês meu único filho, né? Bom, gente, não era eu não preparei nada, é uma experiência pessoal minha, espero que vocês tenham gostado.